Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer a presença do Sr. Engenheiro José Manuel dos Santos, administrador e diretor cultural da Fundação EDP, mecenas deste prémio já há longos anos, aos membros do júri, da Sra. Professora Ângela Coutinho, presidente do júri, à professora Alexandra Esteves e ao professor Pedro Magalhães, a premiada desta edição do prémio Carolina Pereira Henriques. Antes de mais, os meus parabéns. Também ao João Fusco Ribeiro, menção honrosa. Aos membros do Conselho de Administração presentes e do Conselho Geral, em particular a senhora professora Maria de Lourdes Rodrigues, e à minha querida amiga, doutora professora Alexandra Leitão, líder parlamentar do Partido Socialista, e todos os presentes. A cerimónia de entrega do prémio Mário Soares Fundação EDP 2024 insere-se nas comemorações do centenário do meu pai, iniciativa que temos vindo a promover desde o final do ano passado, com a organização de diversas atividades em todo o país e que prosseguiremos ao longo deste ano, associando-se também, a partir de maio, o centenário de minha mãe, Maria Barroso. Acho que tem sido subejamente divulgado, tem havido uma série de iniciativas, todas elas têm corrido muitíssimo bem, têm tido muita assistência. Uma das vertentes que temos destacado diz respeito precisamente à paixão do meu pai pela história. Aliás, ele era licenciado, o seu primeiro curso foi em Histórico-Filosóficas. Foi lá que ele conheceu a minha mãe, na velha Faculdade de Letras, ali na Rua da Academia das Ciências. E ele definia-se ele próprio como um amador de história. Alguém que sempre olhou para a história, encontrando nela um valioso e indispensável instrumento para a sua intervenção política e cívica. Não deixando de defender criticamente que a história não oferecia uma chave única para todos os problemas, para desvendar todos os mistérios, e que por isso o trabalho dos historiadores seria essencialmente oficinal, como ele próprio dizia, permanentemente inacabado, na medida em que cada geração lhe acrescenta as suas próprias respostas. Julgo que o prémio faz jus a este seu entendimento sobre o papel da história e dos historiadores e constitui um contributo modesto, é certo, da Fundação Mário Soares e Maria Barroso, apoiada pela Fundação EDP, para que as novas gerações possam continuar, como eu gostaria, a acrescentar as suas próprias respostas. O prémio Mário Soares tem já 26 anos de existência. Foi instituído em 1998, tendo por base um fundo correspondente ao montante do prémio Robert Schuman, que lhe foi atribuído em 1987. O prémio tem como principal objetivo galardoar autores de trabalhos académicos ou de investigação realizados no âmbito da história contemporânea em Portugal. Este prémio conta desde 2011 com o apoio inestimável e contínuo da Fundação EDP, graças ao Engenheiro José Manuel dos Santos, e tem assumido um papel importante na divulgação da história do Portugal contemporâneo e, mais especificamente, na promoção de trabalhos de jovens investigadores. Ao longo destes anos foram mais de 3 centenas os trabalhos que integraram a história do prémio, resultando na atribuição de 29 prémios e 42 menções honrosas, e devo dizer, puxando aqui a brasa à minha sardinha, que a maioria, o predomínio é de autores do sexo feminino. As mulheres estão, de facto, na vanguarda. O número de trabalhos concorrentes tem variado ao longo dos anos, mas registrou um aumento significativo nos últimos 4 anos, ultrapassando as 3 dezenas de trabalhos em cada edição. Este ano, o número alcançou um valor recorde, com 36 trabalhos a concurso, e, portanto, foi um trabalho exaustivo, seguramente, para o júri. Muito agradeço a vossa dedicação, o que renova o nosso orgulho e satisfação com o alcance e o impacto do prémio. Tenho dito que os prémios e as menções honrosas atribuídos ao longo destes 26 anos constituem um património científico de inegável valor, como se pode constatar pela lista dos premiados e pelos seus percursos académicos e científicos. Alguns dos nossos investigadores mais reconhecidos, especialmente nas áreas da história e da ciência política, foram distinguidos com o prémio Mário Soares. É com prazer, contamos nesta sessão com antigos vencedores justamente deste prémio, permitindo destacar a presença de Pedro Aires de Oliveira e de Marina Costa Lobo. Participarão, aliás, no debate que se seguirá. Como referi, os trabalhos a concurso têm sido cada vez mais numerosos e abrangem temáticas e áreas disciplinares muito variadas, refletindo a vitalidade da investigação que tem sido realizada e que importa valorizar. Acredito que a tarefa do júri desta edição não foi fácil.
E por isso expresso novamente o meu agradecimento à professora Ângela Coutinho, presidiu ao júri, à professora Alexandra Esteves e ao professor Pedro Magalhães. Após a análise dos 36 trabalhos, o concurso, o júri decidiu atribuir o prémio Mário Soares Fundação EDP 2024 à tese de doutoramento Escapando à Guerra e ao Holocausto através de Portugal, refugiados nas zonas de residência fixa da região centro, 1940-1946, da autoria de Carolina Pereira Henriques. A tese de Carolina Henriques Pereira, não é? Henriques Pereira, peço desculpa, desenvolvida na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, dá um importante contributo para a compreensão da presença de refugiados em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, destacando a concentração destes por decisão, aliás, do regime, em localidades termais e balneares da região centro do país. Acho que as Caldas da Rainha foi, de facto, um foco importantíssimo. Este tema de investigação tem acompanhado o percurso académico da investigadora, que já havia defendido uma dissertação de mestrado e publicado vários trabalhos sobre a presença de refugiados em Portugal, justamente com particular enfoque das Caldas da Rainha, alargando agora a análise a novos espaços geográficos. Foi também atribuída uma menção honrosa ao trabalho História da UNITA da Fundação ao Acordo de Alvor, 1966-1975, de João Fusco Ribeiro, resultado da sua tese de doutoramento em História Contemporânea, realizada na Universidade de Évora. Este é um tema absolutamente atual, especialmente no quadro dos 50 anos do 25 de Abril e das Independências. Há 3 dias, no dia 28, do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, recordámos os 80 anos da libertação do campo de concentração e extermínio nazi de Auschwitz-Birkenau, as consequências do terror, do ódio, da barbárie e da discriminação. Eu acho que lembrar para não repetir é fundamental. Essa é uma tarefa que nós fazemos diariamente, sobretudo na escola que dirijo, tenho essa preocupação dos miúdos, lembrar isso aos miúdos todos os dias, para que a história não se repita. Não pude também deixar de recordar que a 17 de março de 1989, na judiaria medieval de Castelo de Vide, durante a presidência aberta a Porto Alegre, o meu pai, um gesto simbólico, eu julgo talvez único, pediu perdão aos judeus pelas perseguições que haviam sofrido em Portugal, afirmando que com o 25 de Abril de Portugal reencontrou-se com a tradição de tolerância, que é também a sua, de convívio com o que é diferente e de respeito pelos outros. Uma tradição de tolerância que não pode deixar-nos indiferentes quando nos querem justamente encostar à parede. Uma tradição de tolerância que não pode permitir hesitações democráticas quando está em causa a dignidade da vida humana, uma tradição de tolerância que não pode preferir os egoísmos nacionais à solidariedade entre os povos. E o meu pai dizia que a democracia é difícil. E dizia isto na sessão de encerramento da Assembleia Constituinte. E acrescentava, não é fácil a um país que viveu o que nós vivemos, que passou 50 anos sob uma férrea ditadura, aprender a liberdade, praticar a tolerância e acreditar na democracia. É difícil, mas é a única luta porque vale a pena lutar. Eu acho que as palavras dele são absolutamente atuais. Muito obrigada a todos. Parabéns à premiada. Muito obrigada a todos. Muito boa tarde a todos. Senhora Presidente da Fundação Mário Soares Maria Barroso, doutora Isabel Soares, Senhora Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Professora Maria de Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE, ilustres convidados, caros amigos. Para a Fundação EDP é uma honra poder juntar o seu nome ao nome de Mário Soares neste prémio, sobretudo sob a luz do seu centenário, neste momento em que essa luz ainda está presente. É para nós uma honra acrescida, já dos anos anteriores era assim que eu costumava dizer, este ano reforço essa honra que temos em apoiar este prémio. Este apoio faz parte de um programa que nós temos, um programa informal, de apoio à criação cultural de jovens, tanto na área artística como na área científica. Portanto, tem todo o sentido o nosso apoio e é de facto um incentivo à investigação nas áreas da história contemporânea e também aconteceu já também da ciência política. Quero, obviamente, felicitar os premiados,
a Carolina Henriques Pereira e o João Fuso Ribeiro pelas suas teses. Quero felicitar o júri e agradecer o trabalho imenso que teve, e quero também saudar a professora Marina Costa Lobo e o professor Aires de Oliveira por terem aceito o convite para fazer aqui um debate que certamente será muito interessante. Os temas destes prémios, aqui a Isabel já se referiu, foram objeto de conversas de Mário Soares. Várias vezes o ouvi, é uma coincidência feliz, falar no tempo da guerra, falar nos refugiados e, obviamente, também o ouvi muitas vezes contar o que se tinha passado nos acordos do Alvor e também na descolonização e também na UNITA, e com tudo o que se seguiu antes e depois, como sabemos. A história para Mário Soares era um saber vivo, era um saber fundamental para olhar o presente e para olhar o futuro. Eu às vezes até achava que ele era como aquele deus romano, Jano, que era o deus dos inícios e das escolhas e que tinha dois rostos que ao mesmo tempo olhavam o passado e o futuro. Se nós formos ver os escritos dele, ele parte sempre do presente, mas olha sempre o passado, a lição do passado, e ao mesmo tempo perspectiva quase sempre o que se pode vir a passar, normalmente sob a forma ou de esperança, ou também muitas vezes em alerta. Nos últimos anos da vida, se revisitarmos os artigos que ele escreveu na imprensa, alguns deles estão reunidos em livros, vemos a advertência constante que ele faz para o perigo da decadência da democracia, do declínio do Ocidente e, sobretudo, da perda do exemplo moral que a Europa constituía e que, a pouco e pouco, a Europa e também os Estados Unidos, a pouco e pouco ia deixando que se perdesse. Tudo isso tem uma atualidade hoje, infelizmente, imensa. Esta semana comemoraram-se os 80 anos da libertação do campo de Auschwitz, do campo de concentração. Isso foi um grande acontecimento, libertador, mas também não nos podemos esquecer que neste ano passam os 100 anos da eleição do Hitler para presidente do Partido Nazi o primeiro volume, a edição do primeiro volume do Mein Kampf. Nessa altura é preciso não esquecermos que a democracia parecia um regime ultrapassado, um regime caduco que já não dava resposta ao tempo e às necessidades do tempo, e que era isso que estava ali a nascer, o fascismo e o nazismo, que iriam ser a resposta, como vimos, sabemos o que é que aconteceu. Portanto, enaltecer a história contemporânea e enaltecer essa lição. Eu costumo dizer que o Mário Soares funcionava normalmente num triângulo, que era o triângulo da política, a que também, obviamente, dava atenção à ciência política, era outro ponto, outro vértice era a história e outro vértice era a literatura e as artes. A literatura, tal ele disse, é um famoso prefácio às incursões literárias, em que ele disse que tem uma visão literária da vida. O Fernando Pessoa dizia que a literatura existe, e as artes em geral, porque o que temos não nos é suficiente. E eu acho que ele também achava que a política era um pouco isso. Ele fazia política porque achava que o que estava não era suficiente, era preciso melhorar, era preciso acrescentar, era preciso tornar as coisas melhores. E, portanto, esse era um dos vértices. O outro vértice era, obviamente, a história, tinha a ver com a sua formação, tinha a ver com a sua prática, sempre que podia. Na correspondência que está aqui na Fundação Mário Soares Maria Barroso, até aos 50, ele chega a Portugal com 50 anos, no 25 de Abril, e até essa altura está documentado um diálogo permanente com os historiadores do tempo dele, da geração anterior, da dele e das gerações mais novas, sobre a questão de Portugal. O que é que em Portugal, a democracia nunca se tinha naturalizado? É que parecia ser um intervalo entre duas tiranias ou dois despotismos. E ele tem um debate obviamente com os anteriores a ele, o Sérgio e com a Produção,
mas também com, obviamente, o Vitorino Magalhães Godinho, o Oliveira Marques e outros. E esse é o grande programa que ele tem quando chega a Portugal, no 25 de Abril, é naturalizar a democracia. Tornar a democracia. Fez tudo antes do 25 de Abril. Não foi só lutar contra a ditadura, foi também dar passos para, quando chegasse a hora da democracia, houvesse um caminho que evitasse, mais uma vez a lição da história, que evitasse os erros que os regimes liberais tinham cometido, nomeadamente, por exemplo, a Primeira República, na questão religiosa. Não é por acaso que ele, antes do 25 de Abril, percebe imediatamente, quando a Igreja, em 72, substitui o cardeal Serjeira pelo cardeal António Ribeiro e não pelo outro candidato, que era um candidato mais de direita, e tenta e consegue encontrar-se com ele em Roma, faz-lhe chegar a Portugal amordaçado a partir de Madrid. Por isso é que, a seguir ao 25 de Abril, um dos seus primeiros atos é pedir um encontro, para se tornar isso como sinal público, com o cardeal António Ribeiro, para exatamente dar a lição de que não se ia repetir a questão religiosa da Primeira República. Mas isto podia-se multiplicar com essa intenção que ele tinha, essa meditação, que aliás está documentada nos vários escritos dele, até em Portugal, amordaçado. Para ele a história, de alguma maneira, era, para além da disciplina que era também uma cultura. Ele podia falar da história como cultura. Para ele, aliás, promoveu, quando era Presidente da República, um ciclo que era a ciência como cultura, e neste caso podíamos dizer a história como cultura. E havia uma frase que ele também gostava, da Sofia de Melgraner, que se podia também aplicar a essa história como cultura, que era: a cultura é uma educação para a consciência do mundo. Isso era uma frase da Sofia, com aquela lapidaridade que a Sofia tinha, e que ele gostava muito dessa frase, e essa frase também se aplica, ele também acha que a história nos pode ser uma educação para a consciência do mundo e do tempo que estamos a viver. Por isso estamos aqui, evocando, lembrando, como se ele estivesse presente. Estamos aqui para felicitar os premiados, para agradecer a vossa presença, e para dizer que as grandes causas dele, aquelas pelas quais ele, as fundamentais pelas quais ele deu a vida e dedicou a sua vida, continuam mais atuais que nunca. Por isso, esta passagem de testemunho para as novas gerações era certamente aquilo que ele mais gostaria, e foi isso que fez toda a sua vida. Muito obrigado pela vossa presença. Boa noite a todos. Eu começo por cumprimentar a senhora Presidente da Fundação Mário Soares e Maria Barroso, a doutora Isabel Soares, cumprimento a engenheiro José Manuel dos Santos, todos os membros do Conselho de Administração da Fundação Mário Soares e Maria Barroso, a Presidente da Bancada Parlamentar do PS e a professora doutora Maria Lourdes Rodrigues, assim como o meu colega do júri, o professor Dr. Pedro Magalhães, aqui presente. A professora Alexandra Esteves não pôde estar fisicamente connosco por motivos profissionais, e cabe-me agradecer a honra que foi para mim ter recebido este convite para integrar este júri do Prémio Mário Soares Fundação EDP, e que me coube presidir. Eu gostaria também, em nome do júri, de agradecer o trabalho que foi feito pelo Dr. Pedro Gomes, que nos apoiou grandemente, para efetivamente chegarmos a esta conclusão, um exercício que foi difícil, muitos trabalhos de diferentes áreas disciplinares, vários trabalhos de grande interesse. Eu gostaria de dizer-vos que nós decidimos, por unanimidade, de facto, escolher o trabalho Escapando à Guerra e ao Holocausto através de Portugal, de Carolina Henriques Pereira, aqui presente connosco, pela excelência do trabalho científico que foi levado a cabo, com um levantamento muito exaustivo de fontes
e também da bibliografia. Uma escrita considerada muito aprazível, portanto, um trabalho que se lê com muita facilidade e que desperta o interesse do leitor. Mas, sobretudo, escolhemos este trabalho porque se trata de um tema, como foi dito já hoje aqui, que aborda uma realidade, infelizmente, cada vez mais presente no mundo atual. Lembrando que o Estatuto Legal de Refugiado surge apenas no século XX. E foi justamente com as guerras iniciadas em 1961, não é? Em territórios africanos dominados por Portugal, que a Organização da União Africana, em colaboração com diversos outros países, como a Suécia, enfim, propôs uma legislação que está hoje em dia em vigor, uma legislação mais completa relativa ao Estatuto de Refugiados, porque infelizmente foi com essas guerras que o continente africano passou a ter o maior número de refugiados no mundo. Este trabalho, por outro lado, consideramos que aborda a história da Europa, dos países europeus, numa outra perspectiva, num outro prisma, que, como também foi dito aqui hoje, convém não esquecer. Temos de recordar. Uma história europeia que, de resto, e isso o trabalho não aborda, mas efetivamente está em estreita ligação com a história do continente americano, curiosamente, porque estas pessoas saíram da Europa e foram depois recebidas nos Estados Unidos da América e noutros países do continente americano. E é com muito orgulho que me cabe dizer que parece que tivemos os três a mesma ideia. Nós dissemos isso na reunião online que organizámos, consideramos os três que este trabalho destaca o humanismo que pode existir entre povos e entre Estados, que é uma reflexão certamente muito atual e necessária, mas acima de tudo consideramos que este humanismo e a história do humanismo, que também tem de estar presente nas nossas reflexões, na nossa cultura, não é assim? Faz jus à memória e ao legado do Dr. Mário Soares, que queremos este ano comemorar e honrar. Eu poderia estender-me um pouco mais e dizer que faz jus à memória da família Soares. Portanto, esta é a minha opinião pessoal. Eu julgo que sim, nós devemos continuar esse combate do Dr. Mário Soares e diria que a outra face da moeda seria o exercício de naturalizar o humanismo, exercitar o humanismo, e para isso cabe-nos a nós também louvar e destacar o humanismo. Neste caso, um episódio de humanismo na história de Portugal. O júri decidiu também atribuir uma menção honrosa ao trabalho História da UNITA, da Fundação ao Acordo de Avor, 1966-1975, de João Sebastião Fusco Ribeiro, também aqui presente conosco. Com certeza pela grande qualidade do trabalho que foi realizado, mas consideramos igualmente que a Academia em Portugal deve dar uma maior atenção ao estudo da história de África, tratando-se de uma área que consideramos que carece de um maior encorajamento no país e com certeza que teremos todos a ganhar com isso. Eu felicito mais uma vez os premiados e com isto agradeço também a vossa atenção. Obrigada. Bem, então agora passamos para a entrega do prémio. Então, o prémio para a senhora Carolina Henrique Pereira, muito parabéns. Quero dar temos muito de informação.
temos uma curiosidade imensa em ler a sua obra. Queremos é que seja publicada rapidamente para nós todos podermos também ter esse prazer de ler o seu trabalho. E a menção honrosa ao João Fusco Ribeiro. Não sei se alguém quer tomar a palavra dos premiados. Querem dizer alguma palavra? Dizer fundamentalmente, reiterar os cumprimentos a todos que estão presentes aqui ou em casa e agradecer a premiação, que muito me honra, sobretudo na efeméride dos 100 anos de Mário Soares. Muito obrigada. Então agora passamos ao debate. Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Jorge Castro, eu sou jornalista, sou diretor adjunto do Observador, responsável pela Rádio Observador. É para mim um enorme privilégio estar aqui a moderar esta pequena conversa que vamos ter na cerimónia de entrega deste prémio tão nobre, no centenário do nascimento de Mário Soares. E precisamente por estarmos na casa de Mário Soares, na Fundação Mário Soares, combinámos aqui começar esta pequena conversa com uma referência de cada um de nós à forma como o Mário Soares, ao impacto que teve Mário Soares nos seus estudos. Enfim, eu começaria mesmo até pela professora Maria do Costa Lobo, que recebeu uma menção honrosa em 2003 deste prémio, precisamente com uma tese sobre o poder do Primeiro-Ministro e o funcionamento do governo no Portugal Democrático. Atualmente, Maria Costa Lobo é investigadora coordenadora e diretora do Instituto de Ciências Sociais, onde coordena um programa de estudos eleitorais em Portugal, onde se desenvolveram os primeiros inquéritos pós-eleitorais realizados em Portugal. Eu poderia contar muito brevemente, antes depois de passarmos ao resto da conversa. Seria uma ronda rápida por todos. Muito bem, obrigada, Jorge Carlos, por esta apresentação, e eu também gostava de começar por saudar, em primeiro lugar, a doutora Isabel Soares, presidente da Fundação Mário Soares e Isabel Barroso, Maria Barroso, desculpa, o engenheiro José Manuel dos Santos, aqui da Fundação EDP, a presidente do júri, Ângela Coutinho, e saudar também a premiada, a Carolina Ribeiro, e a menção honrosa. Eu também fui menção honrosa, também não ganhei prémio, o João Ribeiro, e eu ganhei o prémio, e o Pedro disse-me, antes de falarmos brevemente, antes de ir para aqui, e ele perguntou-me se eu tinha conhecido o Mário Soares. Eu disse que não tinha conhecido o Mário Soares. Eu não tenho uma história pequena para contar de quando eu o conheci, mas de facto a minha tese. Escreveu uma grande história. Mas a minha tese, e eu disse, bem, mas eu posso dar um testemunho sobre Mário Soares, tal como ele era visto pelos seus próximos, porque eu, na minha tese de doutoramento, e no trabalho que fiz para o doutoramento, foi sobre a figura do Primeiro-Ministro em Portugal. De facto, entrevistei várias pessoas, como Almeida Santos, Souto Maior Cardia, Vítor Cunha Rego, Alfredo Barroso, pessoas que foram muito, muito próximas de Soares naqueles primeiros governos, de 76 a 78 e depois de 83 a 85. E hoje, antes de vir para aqui, fui reler este meu livro, que entretanto saiu em 2005 e que foi o livro que foi aqui, que recebeu a menção honrosa. E de facto, como aqui já foi dito, Mário Soares e a vida de Mário Soares encerra muitas lições para aquilo que é a política em Portugal e para a política ainda hoje.
porque várias razões. Relendo o que foi o primeiro governo do PS foi um governo minoritário com independentes e tinha um militar, que era o Firmino Miguel, tinha independentes que depois vieram a aderir ao PS, mas que entraram como independentes, uns mais próximos da direita, uns mais próximos da esquerda, porque Mário Soares sabia perfeitamente que esse governo tinha de ser um construtor de pontes e tinha que fazer ligações para se sustentar. E aquilo foi muito complicado e, como todos sabem, o governo caiu no seguimento de uma não aprovação de uma moção de confiança e depois Mário Soares faz um segundo governo que é uma coligação de incidência parlamentar com o CDS. Isto, à época, no fundo, foi a primeira geringonça. Foi um governo muito improvável, porque, como todos sabem, o CDS não tinha, era o único partido parlamentar que não tinha aprovado a Constituição da República de 79. Portanto, não tinha votado a favor da Constituição e, portanto, foi bastante arriscada esta coligação, que foi de incidência parlamentar. E depois, em 83, 85, Mário Soares faz o Bloco Central. Foram todos governos muito complicados, muito difíceis, e que têm algo em comum, que é o facto de Mário Soares rejeitou a aliança que talvez fosse mais evidente, que seria a aliança à esquerda, à época. Havia uma clivagem que, no entender de Mário Soares, separava o PS do PCP, e era um cordão sanitário que não devia ser quebrado. E essa clivagem que existia à esquerda e deixou de existir, mas na época era a principal clivagem que existia e onde o Mário Soares criou a identidade do PS em torno dessa clivagem e sempre mantendo o cordão sanitário e ensaiando coligações múltiplas para evitar essa coligação. Eu acho que isto encerra lições para o momento atual em que nós vivemos e acho que é preciso lideranças como a de Mário Soares para serem suficientemente esclarecidos para compreenderem onde é que é preciso manter os cordões sanitários e onde é que é preciso fazer as pontes. E, portanto, agora, ao ler isto, achei que podia partilhar esta história, esta visão que eu acho que aprendi nas entrevistas que fiz, não com o Mário Soares, mas com as pessoas que lhe estavam próximas. Muito obrigado. Ao meu lado esquerdo tenho a Carolina Henriques Pereira, então eu quero agradecer aqui também deste palco, os parabéns por este feito. A Carolina é doutorada em História, também recebeu com esta mesma tese o Prémio Vítor de Sá de História Contemporânea, investigadora integrada do Centro de História, Sociedade e Cultura da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde é também professora auxiliar de qualidade. Apesar de ser a mais jovem da mesa, conheceu também pessoalmente Mário Soares, e desafiar agora a Carolina a contar como é que foi esse encontro. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Cumprimento, em primeiro lugar, a doutora Isabel Soares, presidente da Fundação Mário Soares Maria Barroso, também o engenheiro José Manuel dos Santos, administrador e diretor cultural da Fundação EDP. Além disso, cumprimento também a doutora Alexandra Leitão, a senhora reitora do ISCTE, a doutora Maria Lourdes Rodrigues, para além, evidentemente, do júri do prémio, na pessoa da doutora Ângela Coutinho, e aqui os meus colegas, acho que vocês não se importam, os meus colegas de painel comunicativo, ronda de perguntas. Sim, eu tive a sorte de conhecer não só Mário Soares, mas Maria Barroso, em 2010, na Casa Museu João Soares, em Leiria. Sou de Leiria e, na altura, a minha professora de História da escola secundária levou 2 ou 3 alunos, eu desconfio que acho que foram os melhores que foram, conhecer uma exposição que estava muito interessante e eu tive o privilégio de conhecer os dois. E há pouco estava a falar, precisamente com a doutora Isabel, sobre, eu era jovem e eu recordo-me de ter ficado impressionada com o facto de Mário Soares, uma pessoa que eu admirava, ter estado tão atento àquilo que eu tinha para dizer. Portanto, o teor da conversa não me recordo propriamente, sei que foram temas de história, de política, mas fiquei muito sensibilizada com o facto
de alguém que tinha a importância histórica, política, uma personalidade que estava ali diante de mim, e também a sua esposa, a Maria Barroso, estarem tão atentos àquilo que nós, eu e uma amiga, estávamos a conversar. Portanto, eu acho que essa sensibilidade foi muito importante para mim e foi isso que ficou marcado para mim daquela pequena conversa que tivemos, e depois destacar, evidentemente, este centenário, e para o próximo ano, o centenário de Maria Barroso, de duas pessoas que foram fundamentais para a liberdade e para a democracia, que deve continuar a ser preservada e, portanto, a memória dos dois deve continuar a ser espalhada além fronteiras para que aquilo que às vezes julgamos fácil, de um dado adquirido, de um momento para o outro pode não ser, portanto, a memória dos dois é, evidentemente, muito importante. Pedro Aires Oliveira, que entre muitas outras coisas que já fez, vamos assumir que é professor do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, não só conheceu Mário Soares, também numa entrevista para uma das suas investigações, como essa entrevista com uma coroa de glória, não sei o que vai constar aqui neste momento, ou estou com o termo em confidência. Muito obrigado. Eu, por razões de brevidade, vou reiterar todas as palavras e referências feitas pelas minhas colegas e apenas agradecer muito o convite para estar aqui. É um enorme prazer voltar à Fundação Mário Soares, onde eu tive o meu primeiro part-time na área da história, quando o arquivo estava a arrancar. Trabalhei aqui durante um verão a fazer a inventariação de documentos e realmente aprendi bastante. O Dr. Mário Soares entrou várias vezes na sala, cumprimentou-nos. Foi um certo frisson, não é? Mais tarde, de facto, quando eu estava a fazer, já na fase final da minha tese de doutoramento, que era sobre as relações anglo-portuguesas no pós-Segunda Guerra Mundial até à descolonização, eu não tinha muita gente para entrevistar, mas ocorreu que seria importante ouvir o Dr. Mário Soares por causa da sua presença em Londres em 1973, quando Marcelo Caetano faz uma visita oficial e aquilo corre francamente mal para o Presidente do Conselho. Os exilados portugueses mobilizaram-se. O Dr. Mário Soares estava a passar lá uma temporada a convite do Partido Trabalhista, que queria que ele melhorasse o seu nível de inglês e, portanto, ele esteve lá 1 ou 2 meses. Na realidade, acabou por se dedicar muito mais a outras coisas políticas, nomeadamente a recepção ao Marcelo Caetano, e, portanto, foi uma entrevista muito interessante. Eu solicitei-a, confesso que joguei aqui a esperar algum tempo pela resposta, foi bastante rápida e foi dada depois do almoço. Eu já sabia que o Dr. Mário Soares gostava de me passar um pouco pelas brasas depois do almoço, e não sei se o iria entediar com as minhas questões, mas devo dizer que ele esteve vivíssimo, contou umas histórias deliciosas. Ele era um grande racontor. E tenho uma em particular sobre o Willy Brandt que eu não posso reproduzir aqui, mas que guardei no meu bloco de notas até hoje. E realmente foi um momento muito agradável. Depois também com o Pedro Magalhães e outros colegas participámos num projeto de documentário do Mário Barroso sobre o Mário Soares, e aí tivemos oportunidades para também ter umas jantaradas enfim, e realizar as entrevistas, não é? Aquilo que nos levava ao documentário. Foi agradável. Muito brevemente, deixa-me só dizer também que tive o privilégio de ter o título de um livro que fiz sobre Henrique Calvão, cujo título foi dado pelo Presidente Mário Soares, obviamente sem saber, não é? Ele referiu-se a Henrique Calvão no seu livro Portugal Amordaçado como o inimigo número 1 de Salazar, e eu, quando digo Portugal Amordaçado, obviamente pensei que está aqui o título do livro, não podia haver melhor título, e depois convidei-o para apresentar. Ele deu-me esse privilégio de apresentar o livro aqui. Trocámos umas palavras ainda antes da apresentação do livro, e depois no caminho, quando tínhamos a caminhar para a sala, eu puxei-me assim pelo braço e disse: "Poxa, eu não tive tempo de ler bem o livro, mas eu vou contar tudo o que sei sobre o Calvão, não se preocupe, que eu vou entreter as pessoas." E de facto foi espetacular. Ele teve 1 hora e tal a contar todas as histórias que se lembravam sobre o Henrique Calvão, e foi de facto um enorme privilégio. Bom, este pequeno à parte feito. Vou voltar aqui ao Pedro para falarmos um bocadinho sobre a evolução deste prémio, o que isto nos diz sobre a evolução da historiografia, da história contemporânea, dos temas investigados, dos anos, das instituições que estão com estes estudos. Gostava de ouvir um bocadinho sobre este tema.
Muito obrigado, Pedro. Eu de facto, então ontem e hoje estive aqui a alinhar alguns pensamentos e também estive a pesquisar a página sobre o prémio no site da Fundação, que tem uma série de dados preciosos para tentarmos fazer aqui um bocadinho um balanço sobre estes 26 anos de prémio da História Contemporânea da Fundação Mário Soares. E, bom, acho que há aqui um dado indiscutível, que há um forte predomínio da história política do século XX. Isto é um prémio de História Contemporânea, mas há um número muito assinalável de menções honrosas e trabalhos premiados que se concentram nesta cronologia do século XX, abrangendo as conjunturas da Primeira República, do Estado Novo e também da transição à democracia. Muitos dos trabalhos premiados são oriundos de programas de mestrado e de doutoramento, não é? Portanto, isso é claramente um aspecto a que os júris têm sido sensíveis, e também é um bocadinho, esta é a maneira de se fazer história em Portugal. Eu diria que há duas grandes abordagens à história, uma que emana do contexto universitário, dos programas de pós-graduação que tiveram um enorme desenvolvimento em Portugal nas últimas 2, 3 décadas, em grande medida graças ao impulso também que tem sido dado por sucessivos governos na área da qualificação de recursos, apoio à ciência e tecnologia, mas também e agora ter aqui um bocadinho, faço uma vénia ao Pedro, também há um contributo muito interessante, muito assinalável por parte de jornalistas. Ou seja, há aqui também em Portugal uma corrente forte de jornalismo de investigação, que eu espero que se mantenha, não é? A nossa imprensa escrita está em crise. Porventura, hoje em dia, os órgãos de comunicação social têm menos possibilidade de permitir a que os seus profissionais dediquem tempo suficiente à investigação histórica em arquivos, mas pessoas como o Pedro, pessoas como o José Pedro Castanheira, um querido amigo também, eu acho que tem dado um contributo muito interessante para o nosso conhecimento da história contemporânea portuguesa, particularmente destes períodos do Estado Novo e também da Revolução, da transição à democracia. Aliás, o José Pedro Castanheira dizia-me que em tempos tinha proposto ao Dr. Balsemão que o Expresso criasse uma posição que era correspondente na Torre do Tombo. Foi nos anos 90, foi a abertura do Universalidade do arquivo da PIDE e de facto, quer dizer, havia ali um manancial de informação para explorar muitos aspectos relativos à história daquele período que não eram ainda bem conhecidos e que, enfim, continua a haver, não é? E, portanto, tem sido um filão inesgotável. Enfim, os historiadores publicam livros, mas cada vez são mais pressionados para publicar artigos em revistas científicas acreditadas ou em monografias internacionais que não chegam muitas vezes à opinião pública e ao público, não é? E, portanto, também eu acho que muitos jornalistas aproveitaram aqui um vazio, digamos assim, se calhar às vezes também no mercado editorial, para comunicarem a história através do livro, que é, a meu ver, ainda é o veículo, enfim, fundamental para refletirmos e comunicarmos acerca do passado. Portanto, este era um dos apontamentos que eu... Obrigado. Eu aproveito e gostaria de ouvir também a professora Mariana Costa também sobre esta questão, sobre a evolução do estudo da ciência política e também sobre esta questão muito sensível da transmissão do conhecimento da investigação. Também estivemos a falar sobre isso e para algumas observações diferentes. Sim, obrigada. Eu também estive a consultar o prémio e os vencedores do prémio nos últimos 2 dias e, de facto, este prémio é predominantemente de história contemporânea, como o Pedro disse, mas há aqui alguns premiados que são de ciência política, não são assim tantos, além de mim o Carlos Jalali, o Marco Lisi e o Ricardo Marchi,
Depois há alguns, Vítor Pereira, eu acho que também é historiador, não é? Não é? Pois. E fiquei um bocadinho, portanto, de facto, isto tem a ver também com a institucionalização da ciência política em Portugal, porque a ciência política é uma das ciências sociais mais tardias, digamos assim, no mundo, porque surge. Bem, o estudo da política podemos recuar até à Grécia Antiga ao estudo da política, mas em termos de ciência política está muito ligado a uma vaga positivista dos estudos dos fenómenos sociais com métodos das ciências naturais. E a par disso, com a análise dos sistemas democráticos que surgem em força a partir do pós-Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos é um dos berços desta ciência política moderna, para onde foram exilados muitos estudiosos da política que vinham da Áustria, da Alemanha, no pós-guerra e de outros países europeus e que se exilaram nos Estados Unidos e começaram a desenvolver estudos comparativos de vários regimes políticos a partir dessa altura. O que é que na Europa o desenvolvimento da ciência política ocorre quando nesta tendência de análise do comportamento do comportamento dos atores políticos, distanciando-se de outras ciências sociais, de outras áreas científicas que se dedicavam ao estudo da política, como o direito constitucional ou como a sociologia. Portanto, a ciência política vai se autonomizando dessas áreas científicas. E quando nós olhamos para o caso português, tudo acontece ainda mais tardiamente e só verdadeiramente a partir da democratização é que podemos falar de estudos políticos e de ciência política em Portugal. E os primeiros autores de estudos políticos sobre os militares portugueses, sobre os partidos políticos portugueses, são estrangeiros. Muitos deles são americanos. Estamos a falar do Philip Schmitter, ou do John Bruno, Lawrence Graham, ou David Golding, que foi o meu orientador em Oxford. Portanto, essas foram as primeiras pessoas a publicar sobre Portugal. Depois temos outra geração muitas vezes, que não são de origem de ciência política, mas são historiadores, lá está, sociólogos, que se dedicam à ciência política a partir dos anos 80, muitos deles com passados de ativismo político, porque se envolveram na política durante o pré, ou estiveram eles também exilados. Essa é uma segunda geração de pessoas que não são formadas propriamente dito em ciência política. E depois vem outra geração, que é esta geração que depois é premiada aqui no prémio Mário Soares, que é uma geração já formada em ciência política, seja no estrangeiro ou em Portugal. No caso, o Carlos Jalali e eu no estrangeiro, o Marco Lisi e o Ricardo Macchi aqui no ISCTE, doutorados no ISCTE, e refletem o que é que se tornou a ciência política em Portugal, que tem cada vez mais pessoas formadas, de facto, em ciência política, mas ao mesmo tempo é uma disciplina, é uma área científica bastante internacionalizada. Não é? Acho que não é por acaso que duas das pessoas são estrangeiras, daquelas que são premiadas, porque esta ciência política tem-se institucionalizado também muito em redes que passam pela Europa, mas também por outros países, nomeadamente os Estados Unidos. E isso tem-nos levado, um bocadinho como o Pedro disse, a tentar publicar cada vez mais em inglês, publicar cada vez mais em revistas da especialidade, e isso leva a que haja menos galardoados do prémio, se calhar nos tempos mais recentes, aqui neste prémio da Fundação Mário Soares, mas tem um bocadinho a ver com esta autonomização disciplinar que a ciência política empreendeu nos últimos tempos.
Então, muito brevemente, a profusão de politólogos no espaço mediático, não é? Nos nossos canais de informação, compensa de alguma forma essa menor produção em português na transmissão do conhecimento? Não. Depende de que comentadores estejamos a falar. Eu penso que, acho que, apesar de tudo, tem havido uma tentativa de trazer, de comunicar ciência de forma séria, que é feita e que tem, e é feita de uma forma muito mais sistemática hoje em dia do que se fazia há umas décadas, e certamente que a comunicação e a televisão também faz parte desse esforço, com resultados variados. Queria ouvir agora a professora Carolina Henriques Pereira sobre como é que olha para esta evolução, não é? Portanto, tem uma escala mais recente, dizendo assim, a este meio. Como é que vê este percurso que vem atrás, como é que isto a influencia, de certa forma, mas também em práticas tentou fazer algo diferente. Também gostava de ouvir um bocadinho sobre a historiografia do relacionado com os refugiados. Claro que os historiadores, dos mais jovens, que é o meu caso, beneficiam bastante com outros historiadores que antes de nós deram passos e começaram a trabalhar cada um dos temas. Mas os temas não se esgotam em si próprios, portanto, eu até costumo dizer que qualquer trabalho que eu escreva, e a minha tese de doutoramento não é exceção, não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Isto é, a partir deste meu trabalho, assim que ele estiver disponível, porque o interesse também é a publicação, outros jovens historiadores, jovens, menos jovens, outras pessoas interessadas na temática, podem pegar no mesmo tema e até às vezes nas mesmas fontes, mas percepcioná-las de outra forma, dar-lhes uma roupagem, uma abordagem diferente e trazer interpretações, porque no fundo a história é isto, é um combate de interpretações, não é uma verdade, uma mentira que se opõe, portanto e no fundo há esta procura, esta tentativa de realmente todos nós em conjunto, porque não fazemos nada uns nos outros, conseguirmos chegar a alguns resultados, no fundo, àquilo que poderá ter sido um determinado tempo e as pessoas desse mesmo tempo. Aquele conhecimento histórico, como se diz, portanto, o conhecimento histórico em geral. E claro que o meu trabalho beneficiou muito de autores como o Irene Pimentel, autores como Esther Mulsnik, o Patrick Newland, o Álvaro Milgram e muitos outros historiadores, portanto, esgotaria aqui, inclusive é também a minha própria orientadora, a doutora Irene Vaquinhas, e portanto são todas pessoas que deram um ponto de partida, um pontapé de saída para aquilo que foi depois a minha ideia inicial. No fundo, surge na fase ainda do final do mestrado e foi tentar perceber porque é que fala-se tanto de refugiados da Segunda Guerra Mundial para o eixo Cascais-Estoril, para Lisboa e por que não tentar perceber se os refugiados não terão passado, ou melhor, terão passado, passaram, eu sabia isso, mas tentar percepcionar de que forma é que eles impactaram ou não localidades do centro litoral português. E, portanto, comecei pelas Caldas da Rainha, que é mencionada, inclusive por estes autores que há pouco referi, mas aos poucos e poucos na documentação dos governos civis, de organizações judaicas, norte-americanas, comecei a perceber que realmente a presença destes refugiados judeus e não judeus nestes territórios foi muito relevante. E permitiu alavancar estes territórios a outro nível, trouxe solidariedade, trouxe hospitalidade, mas também trouxe intransigência. Isto é, uma coisa que eu procurei também na minha tese de doutoramento foi desmistificar, por um lado, a atitude de Salazar em relação ao acolhimento de refugiados. Isto é, não nos podemos esquecer que a atitude, por vezes olhamos para a atitude de Salazar sempre com base elogios públicos que lhe eram feitos por refugiados e não só, e que eram muitas vezes publicados nos jornais, mas tinham uma intenção própria, essa publicação tinha uma intenção própria, e portanto desmistificar um pouco esta ideia de que Salazar acolheu todos os refugiados que a Europa violentou. É verdade que os acolheu, mas não só os tolerou, portanto fazia sempre pressão constante para que eles saíssem rapidamente do país, mas
mas no fundo aquilo que era público era uma aparência de normalidade e de hospitalidade, quando nem sempre assim o foi, sobretudo por parte das autoridades, e por um lado também destacar aquilo que eu considero ser mais hospitalidade, que foi a das populações locais que conviveram com estas pessoas, e muitas vezes empobrecidas, acabaram por ter uma atitude e uma compaixão completamente diferente. Ainda assim, não quero com isto dizer que também não houve querelas e questões de intransigência entre populações locais, em Lisboa e nestas localidades, em relação aos refugiados. Há uma história que eu encontrei deliciosa, que passou-se aqui em Lisboa e que era uma livraria, que eu não me recordo onde era, nem o nome, mas que tinha na montra diversos livros de renomados autores portugueses, mas também tinha alguns autores alemães, ingleses e etc. E o que é que acontece? Um dia à livraria, o livreiro percebe-se que foram extraviados, roubados, 2 ou 3 livros de língua estrangeira da montra e veio logo dizer que tinham sido os refugiados. Isto é, foi algum refugiado que anda aqui por Lisboa que deitou mão a estes livros, porque senão qual a razão pela qual levaria estes livros em detrimento de grandes autores portugueses que nós aqui temos na nossa montra. Portanto, há estas intenções também de mostrar um certo afastamento em relação à sua presença, de minar às vezes a sociedade com estas pequenas querelas, com estas pequenas acusações. Não sei, porque não cheguei à conclusão, não encontrei nenhum relatório como é que o roubo aconteceu, quem é que foi o culpado, mas só o simples facto do livro considerar logo à partida que não podia ser um português a roubar os livros. Portanto, há estes pormenores. No fundo é isso, é desmistificar algumas coisas e também dar voz a estas localidades, sobretudo balneares e termais. Eu estudei Caldas da Rainha, Figueira da Foz, Ericeira, Goria, Luz, Bussaco, e está-me a escapar aqui mais uma ou outra, porque agora me passa porque são muitos seguidos, tinha que ser por ordem alfabética, portanto, estas localidades dar um pouco de voz e pegar nos testemunhos históricos. Alguns refugiados que eu tive a oportunidade de entrevistar, portanto, isso é algo que me deixa muito orgulhosa, porque, tal como nós vimos agora nos 80 anos da Auschwitz, estavam 50 sobreviventes, há cada vez menos. Portanto, estes refugiados também que eu tive a oportunidade de entrevistar, sei que, pela lei da vida, mais tarde ou mais cedo, deixam de estar cá para poder dar o seu testemunho, e para além disso, ir buscar alguns livros que eles próprios escreveram de memórias e que estavam um pouco perdidos, esquecidos, e trazê-los e dar-lhes também voz. Dar voz à localidade, dar voz a estes refugiados, mas também mostrar como Portugal nem sempre foi tão hospitaleiro como por vezes a propaganda do regime quis mostrar. Verdadeiramente fascinante. Eu acho que há tudo com imensa curiosidade para ver a obra na sua totalidade. Eu creio que estamos a chegar ao limite do nosso tempo e é só desafiar os 3 ilustres membros desta mesa para, muito brevemente, falarem sobre aquilo que consideram ser o principal desafio a quem faz a investigação historiográfica, a investigação em ciência política hoje em dia, e também sobre a importância de iniciativas como esta, o prestígio deste prémio, para tentar atenuar esses problemas ou desafios ou obstáculos que são colocados. Começa aqui pelo professor Pedro Leves de Oliveira. Bem, isso é uma pergunta muito relativa. O principal desafio depende muito da posição em que nos encontramos. Se temos uma posição académica estável, ou se somos pessoas mais precárias, ou também, acho que no jornalismo também é a mesma coisa. Ou se trabalhamos com o órgão de comunicação social que nos dá boas condições, ou então estamos numa situação mais vulnerável. Portanto, acho que o primeiro desafio é arranjar condições para realizar investigação, não é? Arranjar financiamento, arranjar tempo também. As pessoas que têm uma posição estável, como eu, acho que a principal batalha é garantir que há 1 ou 2 dias por semana em que conseguimos ter tempo para ler ou ter uma tarde para ir a um arquivo, ou que não desbaratamos a nossa sabática em coisas que depois nos impedem de escrever um livro. Portanto, isso é essa batalha constante pelo tempo de qualidade, para usar aqui uma expressão um bocadinho banal, não é? Depois, o outro desafio é mantermos atualizados, é acompanharmos os debates, acompanharmos as discussões em Portugal e fora de Portugal, quais são as agendas de investigação interessantes, que questões é que estão a ser suscitadas, formuladas,
pela historiografia em geral. No outro dia, os centros de investigação agora estão a ser visitados pelos painéis de avaliação convocados pelo FCT. E o meu centro teve alguma interação com um grupo de colegas estrangeiros, sobretudo alemães, e um deles fez-nos uma pergunta realmente curiosa, que é: como é que vocês fazem prospeção nas redes sociais para encontrar temas com significado histórico atual? Eu, que sou uma pessoa que não frequenta as redes sociais, fiquei assim, tipo, espera aí, se calhar tenho que falar mais com a minha filha mais velha para ver se me atualiza um bocado, porque senão há muitas discussões e muitos debates que eu posso não acompanhar, não é? E sobretudo como é que a história é distorcida, é mistificada, quer dizer, isto são questões muito interpelantes, não é? Portanto, assim, se calhar tenho que estar mais dialogando com as novas gerações para não perder o tempo. TikTok, não é? Eu gostava de ouvir a professora Carolina disparar também sobre a mesma coisa. No fundo, muito brevemente, reitero tudo o que o Dr. Pedro disse, e dizer que, apesar de tudo, eu creio que, no meu caso, eu tive alguma facilidade porque consegui ter uma bolsa de doutoramento da Fundação de Base de Ciência e Tecnologia. Eu acho que isso é fundamental quando se está a fazer um doutoramento. E, sobretudo, acho que a minha geração tem sorte num aspecto. Hoje em dia nós vamos a um arquivo, podemos fotografar a documentação e, portanto, é muito mais fácil tratar tudo, levar para casa, muita coisa que já está digitalizada, quer de arquivos portugueses, quer de arquivos estrangeiros. Eu acho que isso acaba por facilitar muito o doutoramento e os trabalhos em geral e, sobretudo, se formos focados, não permite que se estendam os doutoramentos às vezes por muito tempo, porque temos muitas facilidades nesse aspecto. Também temos muitas coisas que não são tão fáceis, mas realmente eu acho que isso é um ponto, para não estar só a destacar pontos chatos e negativos, acho que é um ponto positivo que a minha geração tem. Professora, não gostaria Sim, sublinhar aquilo que o Pedro já disse, enquanto investigadora e também diretora do ICS, de facto sinto muito os problemas dos investigadores atualmente em Portugal e tem havido aqui várias lutas para a consolidação das carreiras de investigação e para a diminuição da precariedade, que é um grande problema e sem essa consolidação das carreiras não haverá investigação e o financiamento da FCT que não aumenta, que continua a diminuir. Os concursos têm taxas de sucesso de 13% mais baixas do que as do IRC, que são as bolsas europeias mais competitivas, portanto dá uma ideia daquilo que é o financiamento da ciência em Portugal. Tudo isso é muito preocupante. Quando penso individualmente enquanto investigadora, duas questões. Uma é que nós vivemos atualmente uma crise da democracia e acho que é difícil manter a objetividade dos estudos que se debruçam sobre dimensões desta crise, sendo que nós também somos cidadãos. Isso é algo que eu acho que devemos tentar separar, mas é difícil de separar enquanto politóloga. E depois acho que há aqui um enorme desafio que se prende com a tecnologia, e nomeadamente com a inteligência artificial e o que aí vem de ferramentas para a investigação, que eu acho que ainda não estamos bem a ver. São ferramentas que são certamente extremamente úteis, mas que também encerram muitos riscos. E nós vamos ter que ter conversas muito sérias sobre sobre a ética da investigação no tempo da inteligência artificial, e isso vão ser, acho que é um enorme desafio que está aí e para o qual acho que ainda não temos muitas respostas. Muito bem. Eu creio que para qualquer pessoa que se interessa por estes temas, do estudo da história e da ciência política, foi uma conversa fascinante. Para mim foi fascinante estar aqui a ouvir-vos este bocadinho. Terminamos então esta conversa, se calhar fazendo um voto. A história de Bruxa se essencialmente sobre o passado, mas não sabemos como é que a evolução do estudo da história, o que é que vai acontecer nos próximos tempos, nos próximos anos, mas eu faço votos nos 100 anos de Mário Soares, para que nos 200 anos de Mário Soares ainda haja esta entrega do prémio a uma qualquer forma de investigação histórica e sobre a história contemporânea.